falando sobre esse assunto, eu vou chamar agora o advogado e ex-integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, o Rodrigo Mondego. Rodrigo, bom dia, viu? Um prazer falar contigo. Como que a gente pode começar a pensar sobre o que fica ali para a comunidade, né? Que é quem sai perdendo muito, fica no fogo cruzado, a partir dessa mega operação que deixou aí 121 pessoas mortas, 4 policiais, as famílias, né? A gente vê as famílias muito desoladas a partir dessa operação, as famílias dos policiais. Como é que fica, né? Como é que fica as famílias e a própria comunidade a partir aí dessa mega operação que não capturou ainda as lideranças, a cúpula do Comando Vermelho e que a gente deve ver novas operações acontecendo aí nos próximos dias? O que fica é o sangue, o sofrimento e a dor das famílias. O Estado chega com bala, sangue e não oferece absolutamente nada depois. Imagina a quantidade de crianças que viram a quantidade de corpos jogados pela comunidade nos últimos dias, né? O trauma de uma criança de 5, 7, 10 anos vendo uma pessoa decapitada na porta de casa é um trauma que ela vai levar para a vida inteira ou não? Então, o Estado do Rio de Janeiro usa como praxe, já há muito tempo, a prática de entrar nos territórios de favela apenas com a força policial. E, além de chegar com essa força policial, né, muitas vezes despreparada, muitas vezes praticando violações de direitos, né? Violações essas que nunca na história do Brasil resolveram a questão da segurança pública. É só ver o que acontecia na Ilha Grande, na década de 80, com a tortura e a morte de presidiários, geraram o Comando Vermelho. Na década de 90, a chacina e o massacre do Carandiru geraram o PCC. Né? Então, essas violências nunca resolveram a questão da segurança pública. E as pessoas que moram no território de favela, além de serem oprimidas pelo crime organizado, porque elas são oprimidas pelo crime organizado, elas têm por parte do Estado apenas violência, mais violência e mais violência. E nunca é apresentado nada realmente eficaz para poder levar segurança àquelas pessoas. O que fica é a dor, o sofrimento e o trauma. Eu fico imaginando a quantidade de crianças que, para o resto da vida, vão lembrar de corpos perfilados na porta de casa quando estavam indo para a escola. Ou das várias vezes que tentaram ir para a escola não conseguiram porque estava passando um helicóptero dando tiro. Ou das várias vezes que tentaram marcar um médico, com toda a dificuldade que existe no Rio de Janeiro para poder marcar um médico especialista, por exemplo, e tiveram que remarcar para 2, 3, 10 meses depois, porque foi cancelado por conta de uma operação policial. Então, o Estado ele não oferece, de fato, nenhum tipo de assistência por parte das famílias dos vitimados, seja os vitimados civis, seja dos policiais militares. A mãe do policial militar que perdeu a vida, de um dos policiais militares que perderam a vida nessa operação, disse que nunca que ela trocaria a vida de 60 bandidos pela vida do filho dela. E tem muita gente comemorando. O governador do Estado do Rio de Janeiro, no dia do servidor público, comemorou que 4 servidores públicos morreram numa operação. Ele simplesmente disse que a operação foi um sucesso. Em absolutamente nenhum lugar do mundo, uma operação onde morre 4 servidores públicos é um sucesso. Só quem quer fazer do sangue uma plataforma eleitoral. Infelizmente, o governo do Estado do Rio de Janeiro quer usar o sangue como plataforma eleitoral. Esses corpos, né, que inclusive a gente vê a imagem aqui ao nosso lado, foram um cenário das imagens mais horríveis, né, que a gente recebeu dessa mega operação a partir de ontem. São corpos que foram encontrados pela comunidade assim que amanheceram ontem e foram procurar os seus filhos, foram procurar os seus parentes, os seus amigos que não voltaram para casa entre terça e quarta-feira. Depois, né, que o fogo baixou, porque tinha tiro ainda na terça-feira à noite. Aí, na quarta-feira, eles acordaram e começaram a procurar esses corpos. E acharam esses corpos na mata. Esses corpos não foram periciados,
a área não foi isolada. O que a gente pode analisar, Rodrigo, a partir disso que a gente vem ouvindo dos relatos dos moradores? Daqui a pouco a gente vai ter a nossa repórter Letícia Guedes trazendo os detalhes lá da região, de como as polícias fizeram essa mega operação, inclusive sem pedir a ajuda do governo federal, uma ação muito grande, né? Uma operação gigante que tinha centenas de mandados de busca e apreensão e quase 100 mandados de prisão. Acontece que é uma praxe não fazer perícia em território de favela. Eu acompanhei, né, quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos da OAB, alguns casos, principalmente de crianças mortas em operações policiais, que por conta da repercussão teve perícia em território de favela. O caso da Emília da Rebeca, em Duque de Caxias, o caso da Agatha Félix, no Complexo do Alemão, mas o caso da Kathleen Romeu, uma mulher grávida morta no Complexo do Lim. Mas essa é a exceção, a exceção da exceção. Não se tem perícia em território de favela. A gente viu que os corpos de ontem foram levados pelos moradores, mas os corpos de antes de ontem foram levados pelos policiais amontoados em carrocerias de viaturas, sendo que o policial só poderia tirar o corpo ali se fosse para levar para o hospital de alguém que tem ali possibilidade de sobreviver, né? Você vai levar a pessoa para o hospital. Mas não, a prática é amontoar esses corpos, desfazer a cena do crime e levar para o hospital fingindo que está tentando salvar, mas é um fingimento tão grande que quando você leva uma pilha de corpos para o hospital e deixa na porta do hospital, você não está querendo salvar aquelas pessoas. Você está só fazendo um teatrinho muito do mal feito. E, infelizmente, essa é a prática feita quando tem operações policiais. Então é o seguinte, Palha, é que o policial, né, ele se coloca muitas vezes em risco, né, para poder salvar a população da violência. E esse é o papel do policial praticar. O policial, ele pode se defender, ele pode, se alguém está atentando contra a vida dele, atirar nessa pessoa, e essa pessoa, porventura, pode morrer. A legítima defesa é um direito humano do policial também, né? Inclusive, ele tem o dever institucional da legítima defesa de terceiros. Se alguém está atentando ou correndo risco contra a vida iminente de alguém, o policial pode atirar nessa pessoa, né? E se essa pessoa, porventura, vir a morrer, o policial vai estar ali praticando a legítima defesa. Mas a execução sumária não é legítima defesa. Parece que a gente perdeu o sinal do Rodrigo Mondego, que é advogado especialista, né, em direitos humanos. Rodrigo, a gente tem você de volta, né? Oi, estão me ouvindo? Sim. Caiu bem rapidinho. Bem rapidinho. O que acontece é que a gente vê uma prática de violência rotineira. Os policiais, né, eles têm o dever institucional de garantir a segurança para a população. E isso é algo que todo mundo precisa, porque a esmagadora maioria da população no Brasil tem a questão da segurança como um dos nossos principais problemas. Todo mundo tem medo de perder um ente querido que saiu de casa para poder trabalhar, para poder passear, por conta de um latrocínio, por conta de uma violência sexual contra uma mulher, por conta de um ataque, um sequestro contra uma criança. Então, a gente espera das autoridades policiais que elas garantam segurança para a gente, né? E o policial, se ele vê uma pessoa, né, em risco, ele pode atirar nessa pessoa, né, para poder garantir ali a legítima defesa dessa pessoa. O que acontece é que execução sumária não é legítima defesa. Aqui no Brasil não existe pena de morte. No Brasil, a gente não pode pegar uma pessoa e decapitar ela, como ocorreu nesses dias que passaram agora. Você não pode matar uma pessoa a facada, como tudo indica que ocorreu durante essa operação. Pessoas foram mortas a facada. Vários relatos de pessoas mortas a facada, por pura perversidade, sadismo ou qualquer outra coisa, menos a garantia da segurança pública, que é exatamente o que a população quer. A gente, no Rio de Janeiro, passou pelas maiores chacinas da história.
o governo Cláudio Castro praticou 4 das 5 maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. E absolutamente ninguém no Rio de Janeiro se sente mais seguro. A gente tem que parar, né, de legitimar, porque grande parte da sociedade legitima a barbárie como método de segurança, só que a barbárie não garante a segurança. O que todo mundo quer é sair de casa, ir para a rua, voltar para casa em total segurança. Isso que todo mundo quer. E a matança de suspeitos de cometerem crime, de bandidos e etc., não garante a segurança, muito pelo contrário. Isso piora a nossa questão de segurança. Se matar bandido resolvesse questão de segurança pública, o Rio de Janeiro seria mais seguro que a Suíça. A gente tem uma das polícias que mais matam no mundo, né? Uma das que mais morrem, mas morrem principalmente por suicídio, né? A polícia brasileira é uma das que mais morre no mundo por suicídio, porque as pessoas, os agentes de segurança pública também não aguentam essa lógica de segurança absolutamente estúpida que não garante segurança para ninguém.